Wellington, nós temos 4 pontos aqui para botar tudo em dia. Começamos pelo início, pelo começo, pela largada da queda de máscara do Ocidente. O que é que sobrou da Ucrânia? Ou o que vai sobrar? Ô, Rubão, antes de responder precisamente essa pergunta, eu quero lembrar a todos que vieram aqui no chat quando há 2 anos eu e você antecipávamos o que iria acontecer se houvesse a guerra na Ucrânia. Eu quero lembrar a todos que vieram criticar, dizer que nós éramos russetes, expressões assim bem chulas, no nível desses idiotas, a turma, como você fala, do KKK, geração KKK, não é? São as hienas digitais. Então, esse pessoal que disse que nós recebíamos dinheiro para falar aquelas coisas, que nós estávamos errados e que traziam links aqui de uns sites bizarríssimos com milhões de inscritos e meia dúzia de pessoas assistindo quando faziam live, né? Essas pessoas sumiram, né? E agora são especialistas em Israel. Então, eu não vou falar de Israel agora, vou falar da Ucrânia, porque ainda está aí. O que sobrou da Ucrânia foi uma massa que está dividida entre idosos sequelados da guerra e crianças órfãs. Ou seja, é uma nação sem futuro. Para reconstruir a Ucrânia, seriam necessários trilhões, atenção, estou falando de bilhões, eu estou falando de trilhões de euros ou dólares. E os países que apostaram e apostam ainda no mantra até o último ucraniano, eles não estão preocupados com a vida dos ucranianos, que o povo ucraniano foi quem mais sofreu ao permitir que toda aquela cultura de demonização da Rússia, dos russos e dos líderes políticos russos fosse consolidada, sobretudo o surgimento do nazismo entre eles, com muita força. Então, esse povo ucraniano, a despeito de todos esses erros, merece sim a nossa solidariedade. Mas também é parte da culpa. Mas como nós aqui somos defensores da vida e jamais iríamos incentivar guerras, mesmo sabendo que guerra faz parte da história da humanidade, temos que lamentar. A Ucrânia já perdeu há muito tempo essa guerra. Rishi Sunak, que é um banqueiro, é um Gandhi que chegou aos bancos, certo? E Rishi Sunak é isso. Ele prometeu bilhões em doação à Ucrânia essa semana. Ele não tem esse dinheiro para dar. O povo ucraniano não pode ser mais enganado. O povo europeu, de um modo geral, não pode mais ser enganado. Aqui na Suécia, os idiotas também chegaram ao poder. E com isso, a propaganda de que a Rússia vai invadir a Suécia, que era uma coisa bizarra que surgiu há algumas décadas, agora foi retomada com força. Estão tocando terror aqui, o pânico, a televisão, rádio, jornal, toda hora inventam uma coisa sobre os riscos e que a Suécia precisa se preparar para uma guerra. Você imagine, um país neutral que tinha uma indústria fortíssima, com grandes fábricas, grandes empresas espalhadas pelo mundo, ganhando dinheiro e produzindo emprego e riqueza em diversos países parceiros, trocou tudo isso pelo capital especulativo e hoje vive tentando
jogar o pânico, tocar o terror na sociedade para poder justificar o ingresso no falido bloco da OTAN. Eu e Rubem vínhamos falando que a Rússia estava pelo menos 3 décadas à frente em tecnologia militar em relação aos países membros da OTAN. Muitos riram de nós. Tem armas que a Rússia sequer usou nessa guerra ainda. E são armas muito poderosas. E essa provocação do Reino Unido, dizendo que vai, inclusive, enviar tropas para a Ucrânia, poderá ser o limite, porque antes de iniciar a operação militar especial na Ucrânia, os russos avisavam que os Estados Unidos são culpados, mas o Reino Unido era o grande incentivador, inclusive foi quem sabotou o acordo de paz que estava sendo costurado entre março e abril, logo um mês depois que começou essa guerra. Mas os ingleses estão achando, estão confundindo resgate do Império Britânico com pulverização de guerras regionais. Está metido agora contra os Houthis, lá no Iêmen, está tocando terror com Etiópia e Somália através da Somalilândia, por causa da passagem pelo Mar Vermelho, está corrompendo canalhas do Brasil. A FUNAI virou um órgão independente, um governo paralelo no Brasil, negociando diretamente com os ingleses, corrupção, corrompendo índios, fabricando índios, não é? Marina Silva está aí como exemplo de sabotagem ao Brasil e corruptou também. Agora, os corrompidos brasileiros a gente deveria dar um trato especial, mas lamentavelmente, a cadeia de comando das Forças Armadas também está contaminada por corruptos, o judiciário está contaminado por corruptos, a política, na sua essência brasileira, está contaminada por corruptos, e as ONGs estão sendo estatizadas, como o Rubem colocou hoje para mim. Eu costumo passar os créditos, Rubem não faz isso com as coisas que eu falo para ele, mas eu falo, né? Rubem é um Pepe Escobar careca. Eu sou embaixador. Eu gosto mesmo. Então, Deus, me desculpe, eu não posso lhe ofender nesse nível, Rubão. E hoje eu estou falando muito desse cara porque eu realmente estou de saco cheio com gente que vai lá no meu Twitter comparar o meu trabalho, porque eu levo tudo muito a sério nas coisas que eu falo e faço. Então, eu quero dizer, Rubem, que a Ucrânia não tem futuro como país. E não deram outra alternativa à Rússia que não seja continuar investindo no avanço. Porque, simplesmente, a Rússia não tem mais adversário no terreno. Por isso, eu considero que tudo aquilo que nós falávamos há 2 anos, lamentavelmente, vem sendo confirmado, e muito disso é culpa da imprensa, que trocou o jornalismo por propaganda, mas também por pessoas que estão acomodadas e não estão entendendo a complexidade do momento que é vivido no planeta. A proliferação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco com maior profundidade, de guerras em diferentes regiões do planeta é sim prenúncio de Terceira Guerra Mundial.